Lemos um texto aqui no início do culto, profeta Zacarias, e foi usado por Deus para profetizar a reconstrução do templo de Jerusalém, que iniciou com Neemias na construção dos muros da cidade, depois Esdras e depois o sumo sacerdote Zorobabel, que foi o grande construtor do templo. E Deus usou Zacarias para fortalecer o ânimo, dizendo para o povo se esforçar para a construção. E dizendo para o povo uma palavra que serve hoje para nós. O povo de Israel estava muito preocupado com aquela construção. Havia muitas guerras dos medos e dos persas. Os gregos estavam tendo uma guerra com os medos e os persas. E o povo estava preocupado. Mas Deus usou poderosamente Zacarias, dizendo que Zorobabel tinha o prumo na mão. Ele era o grande arquiteto. Deus usaria Zorobabel para reconstruir aquele templo, porque aquele templo tinha uma finalidade. A finalidade era para apresentar o menino no templo, para o Senhor Jesus pregar no templo, purificar o templo quando expulsou os animais de lá. E Deus usou Zacarias como profeta de Deus, dizendo para o povo não se preocupar, porque não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Para eles era quase impossível a construção, mas Deus usou Zacarias, mostrando para eles que aquele templo seria um templo provisório, quando a palavra de Deus diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele estava se referindo não àquele novo templo que ia apresentar Jesus, mas estava se referindo ao templo espiritual, que é a igreja de Deus, coluna e firmeza da verdade. Os judeus tinham um entendimento que era através da força e através da guerra e da política daquela época que eles iam conseguir reconstruir o templo. Mas o profeta Isaías já havia profetizado que o Senhor Jesus, ele viria com a unção do Espírito de Deus, porque foi Jesus que edificou a igreja. E ele profetizou dizendo: do broto de Jessé, do rebento de Jessé, e do tronco de Jessé frutificará um renovo, e pousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E no capítulo 61, Isaías profetizou: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me evangelizou a enviar os pobres. Era desse Espírito que Isaías estava falando, e agora Zacarias está falando do mesmo Espírito. O Espírito Santo que um dia iria inaugurar a igreja no dia do Pentecostes, porque Jesus edificou a igreja na cruz do Calvário, quando ele deu o brado da vitória: está consumado. Mas o Espírito Santo, ele inaugurou a igreja no dia do Pentecostes. Quase 3.000 almas aceitaram Jesus,
e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí cumpriu a profecia de Zacarias: nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zacarias disse: não se preocupe, porque Zorobabel, o sumo sacerdote, ele tem o prumo na mão, ele é o sábio arquiteto. E hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: Jesus tem o prumo na mão. É Ele que edificou a igreja, Ele é o sábio arquiteto. A Bíblia diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que sou Deus, e faço justiça e juízo na terra. A Bíblia diz que Israel se acovardou diante de Golias, porque Israel olhou para a força de Golias. Israel se acovardou diante do gigante. O exército de Israel, treinado, mas ficou impressionado com a força de Golias. Mas a Bíblia diz para você nessa noite: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Sansão achou que um homem forte dos judeus poderia ter uma chance, e chegou até colocar roupa de guerreiro em Davi. Mas eles não sabiam que a força daquele gigante ia cair não pela força do homem, mas pela pontaria da unção do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que desde o dia que Davi foi ungido, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, se Davi pegasse uma espada, se ele pegasse um revólver, uma espingarda, mesmo assim ele ia perder a guerra. Mas ele usou uma pedrinha, uma pontaria espiritual. Uma pequena pedrinha. Talvez alguém dizia: esse menino está doido, está maluco, nunca ele vai derrubar um gigante com essa pedrinha. Mas foi a pontaria da unção. Deus vai te dar a pontaria para você vencer o gigante. Não é pela sua força, não é pela sua sabedoria, não é pelo seu braço da carne, não é pela sua inteligência, não é dizendo vou resolver do meu jeito, mas é pela unção do Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Desde que Davi foi ungido na casa do seu pai, ele foi cheio do Espírito Santo, e ele jogou aquela pedra pela unção do Espírito Santo, e ela foi no lugar certo, e o gigante caiu. Deus vai te dar sabedoria e unção para você resolver o problema, mas não é por força, não é por briga, não é por xingamento, não é por baixaria nem barraco. Você vai ficar no silêncio, na oração, e Deus vai te dar pontaria. O patrão que estava te perseguindo vai te promover. Aquele irmão que era contra você vai ficar a favor, porque você vai usar a pontaria do Espírito Santo. Não é por força nem por violência. Israel equivocou achando que a força de Golias era ameaçadora. Não sabia eles que tinha um jovem cheio do Espírito Santo. Sansão pensava que a sua força era da sua própria carne. Sansão brincou com Deus, brincou de ser crente. Se me amarrarem com cordas frescas, não conseguirei sair. E eles amarraram Sansão, e ele arrebentou aquelas cordas. Se me amarrarem de uma outra forma, também não vou conseguir vencer os meus inimigos.
Ele foi brincando com aquele voto que ele fez com Deus. Todos nós um dia fizemos um voto com Deus, lá no tanque do batismo. O voto que nós fizemos: prometo ser fiel todos os dias, prometo obedecer o Evangelho. E Sansão começou a brincar com esse voto, e ele acabou revelando o segredo do voto com Deus, dizendo: se cortar o meu cabelo, eu perderei a minha força, porque a minha força, ela vem do Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz que quando os homens cortaram a cabeça, o cabelo, cortaram os cabelos de Sansão, Sansão se levantou na sua carnalidade, como muitos fazem, e diz: eu vou vencer os inimigos. Ele não sabia que a força do Espírito Santo já havia se retirado dele. E a Bíblia diz que ele foi amarrado, humilhado, furaram os seus olhos, ele ficou moendo ali como um animal, fizeram zombaria dele diante de Astarote, Deus Baal, e ele passou ali uma grande vergonha, porque ele confiou na sua carne. E a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço da carne a sua força. Então nós vamos vencer pelo Espírito Santo de Deus. Não é pela nossa carne, não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa experiência, não é pela nossa força, mas é a força do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que, apesar dele ter desobedecido, Deus ainda deu um livramento para Sansão. A Bíblia diz que ele quebrou aquelas 2 colunas, e foi mais prejuízo para os inimigos na morte de Sansão do que em todo o seu ministério, em 20 anos que ele julgou o povo de Israel. E Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele rebentou as 2 colunas do inferno e da morte. E houve mais prejuízo para Satanás na morte de Jesus do que em todo o seu ministério, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos, não vamos gloriar na nossa sabedoria, não vamos gloriar na nossa inteligência, nem na nossa força, nem na nossa riqueza, mas vamos gloriar em saber que o Senhor é Deus, em saber que a sabedoria vem de Deus, a graça vem de Deus, o socorro vem de Deus, a saúde vem de Deus, a chuva vem de Deus, o pão de cada dia vem de Deus, a vida vem de Deus, porque a Bíblia diz: é Ele que dá a respiração e a vida a todos, porque nele nos movemos, existimos e respiramos, pois somos criaturas dele. Então tudo vem de Deus. O Espírito Santo deu autoridade para os profetas. O Espírito Santo deu sabedoria para os apóstolos, e eles pregaram o Evangelho a toda criatura, e milhares de pessoas se converteram, não pela força do homem, mas pela força do Espírito Santo. A Bíblia diz que a minha palavra não voltará vazia, mas ela fará o que me apraz. Você prega hoje, a pessoa não se converte. Você insiste hoje, a pessoa não se converte. Insiste amanhã, a pessoa não se converte. Mas a Bíblia diz que uma hora aquela semente ela vai florescer. Não se converte hoje, mas amanhã
o Espírito Santo vai começar a agir naquela pessoa, e a pessoa vai, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Às vezes nós queremos converter uma pessoa na marra, né? Aceita Jesus, mas não é por força nem por violência. Às vezes queremos converter um filho na marra, mas não é por força nem por violência. Queremos que um filho termine o namoro, né? Quantos pais? Eu quero que o meu filho termine esse namoro. Essa namorada dele não vale nada, vai ser uma bruxa. Mas não adianta, quanto mais você falar para o seu filho, mais ele vai ficar apaixonado por ela. Vai para a oração, vai para a oração. Quanto mais falar é pior. Nem por força, nem por violência, mas diz o Senhor pelo meu Espírito. E o templo ele foi edificado pela sabedoria de Zorobabel, pela oração do povo de Israel. Depois Herodes reformou o templo, colocou mármore no templo. Jesus foi apresentado na porta do templo pelas mãos de Simeão, porque o Espírito Santo, ele profetizou, dizendo: Simeão, você não vai morrer, enquanto não abraçar o Salvador do mundo na porta do templo. E quando Simeão estava ali, todo dia, por isso que a perseverança, irmãos, é muito importante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Simeão todo dia no templo, e todo dia ele não faltava, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus mistérios aos seus profetas. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Deus que prometeu, ele vai cumprir. É só confiar e esperar. Não é por força nem por violência, é confiar e esperar, e o Espírito Santo já está agindo por você. Elias pensava que Deus estava no barulho. Elias pensava que Deus estava no trovão. Elias pensava que Deus estava numa tempestade. E ele experimentou tudo aquilo, mas não sabia ele que Deus estava numa voz mansa e suave. E a voz dizia: Elias, o que fazes aqui? E Elias disse: matar os teus profetas, quebrar os altares, e agora querem me matar. E Deus disse para Elias: você não vai morrer agora, não é pela força do homem, mas é pelo meu Espírito. Levanta, come e bebe, Elias, que você ainda tem muito para fazer na obra de Deus. Você vai ungir muitos reis e muitos profetas, e quando chegar o tempo, eu vou te recolher. Às vezes nós pensamos que estamos no fim da picada, que não tem mais jeito, mas pelo Espírito tudo tem jeito. Pela carne muitas vezes não tem jeito, mas pelo Espírito tem jeito. O templo foi reconstruído, ficou um lindo templo, e Simeão abraça o Senhor Jesus. Aquele garoto bonito entrando na porta do templo, ele pega de Maria, coloca nos braços e apresenta com 40 dias de vida, e diz: Senhor, despede o teu servo em paz. Agora eu posso morrer, porque agora cumpriu a profecia. E o Senhor havia dito que eu abraçaria o Salvador do mundo, e este veio para a luz dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então cumpriu a profecia ali na vida de Simeão. E depois Jesus, ele pregou no templo durante 3 anos e meio de ministério, e purificou o templo quando expulsou os animais, para dar uma lição para nós. A partir de agora, nenhum animal vai morrer no templo, porque eu vou morrer,
de uma vez por todas, e ninguém mais vai precisar morrer neste templo, nenhum animal, e não ficará pedra sobre pedra, mas eu edificarei a minha igreja. Então a igreja verdadeira, ela foi inaugurada não pela força dos políticos, nem pela força do homem, mas a igreja foi edificada pelo poder do Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como até o final do mundo. E diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E de pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou dar uma arma poderosa para vocês. Eu vi a Satanás descendo como raio, e eu vou dar uma arma poderosa, e esta arma é o poder da palavra de Deus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. O crente vence Satanás pela palavra. O diabo não tem medo de língua estranha, não tem medo de barulho, mas ele tem medo do ensino da palavra. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então foi pelo poder da palavra que ele venceu Satanás. E ele outorgou esse poder da palavra, essa autoridade para todos nós. E sereis minhas testemunhas. Em meu nome vocês vão expulsar os demônios, curar os enfermos. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É na unção do Espírito Santo de Deus. Nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Quero fazer um convite. Tem uma pessoa que quer aceitar Jesus?